Pessoal, tenho que virar mais um vídeo e hoje, antes de começar a contar a história desse filme, e já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações do canal, também e compartilha esse vídeo aí, tá? Então, beleza? Aí, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta! Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na... Galera, por isso o filme já começa com o nosso querido Steve Rogers, nosso Capitão América, logo após 2 anos após a batalha de Nova York e lá em Washington. E ele estava lá com uma agente de espionagem, só que basicamente ele vai tentar, no momento ali, vai tentar se adaptar à sociedade atual. Só que, galera, tem uma coisa interessante no filme, que na verdade o Steve Rogers, ele na verdade, ele tá procurando algo que foi realmente tá matando gente ali. Então, só que logo após, ele é enviado pela Viúva Negra com a Baixa Romanoff, que é a equipe da Shield, né? Que é como um antiterrorista. Striker, que é o que? O Striker é o personagem que ele é o cara mais a equipe reserva, que ele é o principal vilão, que vai realmente futuramente ser a parada mais idiota do filme. Vamos lá. E só que ele é liberado, pelo agente chamado Brock Ramos. Só que logo após isso, quando ele é liberado, ele basicamente tem feito tanto aborto danado da Shield lá. Só que os piratas que foram liberados por cara chamado George Percy. E só que durante essa missão, Steve Rogers ele descobre que a Romanoff recebeu uma missão secreta durante assim, o diretor da Shield, que é Fuji, que para extrair todos os dados dos computadores dentro daquela nave. Então, só que basicamente, logo após isso, quando o Steve Rogers ele confronta o Niffler, ele é informado pelo objeto do projeto, na verdade, que tem 3 tipos, que a aeronave, ou aeroporto-aviões, ligado a trata de espiões, assim, projetado para eliminar ameaças, é incapaz de decifrar os dados de Romanoff. Só que ele na verdade ele desconfia que esse projeto ele estava impede ao secretário, que mais tarde vai ser revelado que ele é o principal, né, vilão do filme. Ele é o cara que está sendo ameaçado ali, que ordena toda a bala da Xuxa, que é o secretário Alexandre Pichel, né? Então, pelo que é o oficial tenor da Xuxa. Só que ele, na verdade, adia esse projeto por questão mais idiota. Só que ele conta no caminho a tal de Maria Hill, né? Só que olha só que o nosso querido Nick Fury, ele é emboscado por agente e liderado por um assassino chamado Soldado Invernal. Mais tarde vai ser que é o Bucky lá do primeiro filme, como eu já falei aqui do canal. E normalmente isso foi assim, ele escapa para o apartamento de Steve Rogers. Assim, o Nick Fury, ele avisa que a Shield está comprometida por um caso muito importante. Só que ele, na verdade, ele é abaleado por Soldado Invernal antes de entregar a Steve Rogers um pendrive que está com todos os dados na nave. Só que logo isso, ele possivelmente é considerado morto durante a cirurgia. Só que mais tarde, na capa do filme, ele estava vivo, porque ele queria ele estava investigando algo por trás do todo o projeto. Então,
ele, assim, lembra do secretário que eu falei aqui? O nome do secretário? Bom, ele questiona sobre a do Capitão América, Steve Rogers, sobre Shield. E ele, então que o Steve Rogers, ele recusa a responder a pergunta. Só que ele foi considerado fugitivo. Ele escapa da TIC, né, que é uma divisão reserva, né, de tal coisa. Ele se junta a Viúva Negra, mais tarde que é conhecida como que ela Natasha Brown, conhecida como Viúva Negra. Eles usam o pendrive para encontrar o buquê, né, secreto da Shield em Nova Jersey, né? E só que ele ativa um supercomputador que tem uma consciência preservada por um cara que é da antiga União Soviética, a Ramin Sola. Ele explica que após ser capturado por Steve Rogers, Capitão América, durante a Guerra Civil, ou durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi recrutado pela SHIELD para ajudar a reformar secretamente a Hydra entre as suas fileiras. Então isso está completamente ligado a isso. Então logo, assim, após décadas, a Hydra, ele começou o mundo a trocar a liberdade por segurança e usou o Soldado Invernal para encobrir os rastros. Então foi a partir daí que o Steve pensa o que aconteceu com o Bucky. Chegando lá naquela primeira filme que eu falei aqui no canal para vocês, assiste esse filme que eles vão entender completamente a história aqui. Vamos lá. Então, logo após que Steve Rogers escapa o míssil da SHIELD, ele destrói, né, e descobre que, na verdade, o líder da Hydra estava dentro da SHIELD, que é o secretário Alexandre Picheri. E assim, só que na verdade durante isso, Steve Rogers e Natasha, ele perde a um velho amigo do primeiro, que é quem? E mais tarde, que é Sam Wilson, que ele vai ser conhecido como Falcão, que ele é um conselheiro da VA e ex-paracetista da USAPF, né, que é no caso da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele usa ele usa o Quick Park Falcon, né, motorizado. Tem um motor dele que é modificado ali, tipo coisa tipo mais tecnológico. Então que o trio ali capturou um agente da SHIELD, que é o Jasper Schiffer, que é um infiltrado da Hydra que possa revelar que Sola desenvolveu um algoritmo de mineração de dados, que na verdade ele que deve identificar ameaças atuais do futuro da Hydra. Só que a aeroporto-aviões, o projeto, ele varreria um planeta inteiro, causando isso por satélite para eliminar as ameaças. Só que esse cara que foi capturado, ele é morto por uma emboscada pelo Soldado Invernal. O Steve Rogers, ele reconhece ele como Bucky. Tá aí a verdadeira história que acontece. Só que o Bucky, quando ele sobrevive, ele foi capturado pela Hydra. Lembra, no primeiro filme foi capturado e foi usado como experimento. E ele perdeu o braço por causa disso. E logo isso, ele foi completamente congelado e levou uma lavagem cerebral. E ele foi ele teve um seu braço assim, fora do corpo, foi usado um braço mecânico para que possa executá-lo. E só que isso, o Steve Rogers, conseguiu atrair ele só para um lugar onde foi estar. Ele fingiu a própria morte, foi a partir daí. Então, eles foram lá para a área de controle para trocar os chips. Só que os membros do Conselho da Segurança Nacional, eles chegam ao local do lançamento e tal.
transmite o plano da Hydra para o prédio. E olha só, a Romanov, ela desfaz com os membros do conselho e basicamente ela tenta desarmar os secretários Alexandre Pieste, PC no caso. Quando chega a força, ele bloqueia o banco de dados da SHIELD e só que ela vaza informações, essa vazão é vazada, só que infunda a Hydra ao público, só que tem uma luta, ele atira exatamente nele, Steve Rogers, Wilson, ele ataca a aeroporto de aviões, ele instituir, a partir daí já começa aquela luta. E também é a partir daí que entra o Steve Rogers com o Capitão América, ele luta contra no local contra o Soldado Invernal, o Bucky. Só que ele basicamente, logo após isso, eles caem, né? Aí os caem no chão, basicamente tudo. Steve Rogers, ele estava inconsciente. E logo após isso, o Bucky salva ele por lembrar de alguma coisa. E com a SHIELD fora da jogada, em ordem, ela aparece com um pirante sobre o comitê do Senado para defender as ações dela e do nosso querido Capitão América Steve Rogers. Só que ele se desfaz a Vanessa Morte, persegue as células restantes da Hydra. Só que Steve Rogers e o Wilson decidem encontrar o Bucky a partir daí. Só que o Barão Rock, Bucky e os cientistas no laboratório da Hydra descartam as ações de Steve Rogers após retornarem no centro cheio de energia. Para os dois suspeitos teste de gêmeo lá que aparece, que mais tarde vai ser na guerra. Logo vai ser na Era Ultron, que vou falar ainda contar desse filme pra vocês. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar também. Comenta aqui embaixo se é fã também da Marvel também, que eu vou fazer tudo o máximo possível para tentar fechar essa fase 2 aqui, essa saga do infinito da fase 2. É isso, galera, valeu!